Fala galera, beleza? Estamos aqui começando o primeiro podcast Nova Safra e esse podcast é do Movimento Nova Safra, né? Um movimento de jovens inovadores, um movimento que, se você ainda não conhece, é um movimento de discípulos de Jesus, jovens com a verdadeira identidade desses discípulos que amam a Jesus e que de forma apostólica e profética, né, operam nos 5 ministérios, nas 7 montanhas, com excelência e autoridade espiritual, com os dons, né? E esse movimento é do Ramo Estendido, Ministério Apostólico Ramo Estendido. E nós estamos aqui pelo primeiro episódio, né? E é uma honra, né? Estar aqui, é um privilégio poder receber os convidados de hoje. E eu sou o Felipe Delovo, quem não me conhece, aqui a minha esposa ao meu lado, Ana Delovo. E nós estaremos aqui apresentando então esse primeiro episódio para vocês. Hoje, o primeiro tema que a gente trouxe, né, um tema muito importante, é um tema também que leva dentro dele o evento anual do Nova Safra, que é o Tudo pelo Reino, foi feito Tudo pelo Reino 2023, esse ano, e teremos, né, esses eventos sequencialmente anualmente. E hoje nós temos o tema de O Segredo de Entregar Tudo pelo Reino. Então, qual é o segredo, né, de entregar tudo pelo reino? Esse é o tema de hoje que a gente vai conversar com os nossos convidados. Então, deixa eu já colocar na roda. Quer dar o olá para todo mundo aí? Olá. Te apresentei, você nem falou oi, né? Você fez Eu atropelei, como sempre, né? Beleza. Ai, ai. Bom, então, hoje nós estamos aqui com os apóstolos Adriano José e Daniela Camargo, os apóstolos que são os líderes, né, apostólicos do Ministério Apostólico Ramo Estendido. E desde 1996, né, teve esse chamado apostólico, mais de 30 anos de jornada. Apóstolo Adriano José, bacharel em teologia, a apóstola Daniela Camargo, formada em arquitetura e urbanismo. E eles, né, são pioneiros no Brasil na questão da vigília web, então eles faziam vigília web quando nem tinha ainda a internet de escada, né? Aquela parada tudo mato. isso tudo, tudo mato na internet. Aquele barulhinho. E a escola de Sacar, né? Em 2010 também, eles trouxeram para o Brasil. E em 2010 também tiveram aí fundaram o Ramo Estendido, o Ministério Apostólico Ramo Estendido, e atuando desde de 2016 aqui em Campinas, e em 2018 estabeleceram o Centro Apostólico. E agora, em 2022, né, foi feito o lançamento do empreendimento Hub 5x7 Esferas Apostólicas, que nós vamos falar um pouco mais sobre isso também, e adquirido agora em 2023. Então, é isso. Pronto, fizemos a abertura, né? E sejam bem-vindos, né? Sejam uma honra nossa e uma alegria poder trocar ideias sobre esse assunto com pessoas assim que são espelhos para nós, né? Nós amamos vocês, tem essa paternidade sobre nós e nós vemos assim a paixão por Jesus em vocês. Olha, é uma alegria estar aqui, mesmo porque nós trabalhamos com jovens há uns 30 anos atrás, bem no começo. Antes, isso 1990, nós tivemos assim algumas ações pioneiras em termos de evangelismo de jovens na época. Nós assim, 96 foi a data que nós começamos a nosso pessoal chamado específico. Nós já operávamos em outras igrejas com ministério, e um deles, eu acho que o que mais se sobressaiu foi com jovens, né? Então, nós trabalhávamos não só com acampamentos, mas também com evangelismo de jovens. Vocês já eram casados? Sim, já éramos casados. Início do casamento. Foi bem, tudo junto. Eu terminei teologia, ela ainda não tinha terminado arquitetura e urbanismo.
né? Nós nos casamos e estamos Isso. trabalhando com jovens. E vocês se conheceram no movimento jovem ou em Isso. algum retiro? Nós nos conhecemos na igreja, que eu participava na época com a minha família, e o Adriano foi trabalhar nessa igreja como Como seminarista. seminarista. Ah, E aí você tomou a atitude, né? Que eu É. ouvi essa história uma vez. Foi Quando eu ela olhei para ela, eu falei, é muita areia pro meu caminho. Mas eu estou disposto a dar quantas viagens for necessárias. Deu certo. deu certo aí, ó. Mas foi ela que tomou a iniciativa. boa. Eu Às cheguei, vezes- consegui chegar. Às vezes, hoje, a gente percebe em muito movimento de jovem, muito machismo. E movimento de jovem evangélico, Sim. muito machista. E às vezes até por parte de mulheres. Sim, as mulheres têm Essa atitudes ou conceitos machistas. machistas, né? E conosco foi ela que tomou a iniciativa, ela que se apresentou. Cheguei. É, Deus me deu uma estratégia na época. Estratégia revelada. Que massa. Né? Cheguei, conversei, pedi oração. E assim fomos. Ai, que E assim chegamos aqui. Esse ano nós completamos 30 anos de casado. Não, que Olha só, massa, que legal. cara. Nossa, a gente chega lá, né, mano? Estamos no Opa! 11º ainda, no Nossa. 11º esse ano. Eu perguntei porque os meus pais, por exemplo, né, olhando pra trás, eu vejo, eles se conheceram num retiro também. Essa parada de... O nosso foi antes do trabalho com jovens. Foi antes de trabalhar com os jovens. Porque, na verdade, ele foi para trabalhar era para Com adolescentes. Com os adolescentes. É. E eu já trabalhava na igreja, né? Porque eu cresci ali. Sim. E eu, na época, eu estava como líder dos jovens, né, Líder dos Adriano? jovens. Então, ele ainda a gente não trabalhava junto ali. A gente só participava da mesma comunidade. vamos Isso. dizer E assim. nas reuniões de liderança Se encontrava se e tal. encontravam. Isso. Aí deu match. Deu a liga, né? Deu e não separou mais. Glória a Deus, glória a Deus. E a gente trabalha desde então juntos, né? A gente lidera literalmente juntos. Sim, a liderança de vocês é um exemplo, eu falo assim, porque é um revezamento daquela questão dos dons, de se submeter aos dons, e é tão, não é automático, é tão natural de vocês, Sim. que a gente conversa muito sobre isso, né? Porque a gente eu às vezes só atropelo ela, às vezes ela é mais firme e dá umas pauladas na mesa e pá, e a gente, né, tenta se espelhar nesse movimento, né? E eu creio que isso que você falou da questão do machismo e tudo mais, né? Hoje tem muita interferência para encontrar esse equilíbrio aí de um casal e tal, e ainda mais quando é jovem. Não, mas é uma jornada. É uma jornada de aprendizagem, né? É uma jornada de arrependimento, de mudança. Uhum. Né? A coisa não ocorre assim, Né? no etéreo. Aperta o botão Tchau, e aperta o que nem botão. hoje, né? Que aperta o botão e pá, Não, acontece. Tudo não. muda, né? Download É uma de- construção. Construção. Essa perspectiva, né? Erros, acertos, né? Concertos. Concertos. E falando em construção, então ali começou a construção do Ramo Estendido, o Ministério Ramo Estendido. Não, lá nós trabalhávamos então com jovens nessa outra igreja. Uhum. Em 96 foi quando o Senhor nos chamou Pro- e nos deu uma visão apostólica. Aí nós começamos, na época, uma igreja local em Londrina, né? Mas já, assim, com uma visão bem Lá de futurista. De futuro. Bem além do que se ouvia do na que época. se ouvia Bem na época. ousados. Bem ousada. É. Nós chegamos até a ser considerados arrogantes, de tão ousada que era para a época, né? Sim. Que nós estamos vivendo hoje. Então Sim. não era fantasia, porque Sim. nós estamos vivendo, mas havia muita ousadia Por ser assim, essa pela questão inovação estrutural, mesmo. pela questão estrutural, religiosa, Sim. né? Então isso era Inovador. confrontava as O estruturas, o status sistema. quo, né? Na época, da maneira como a coisa acontecia na época, Sim. foi assim. Um choque pra galera. E falando um pouco mais dessa questão do machismo, até a sua própria liderança confrontava, né? Porque uma mulher à frente, né? Sim, sim. Eu venho assim de uma família que as mulheres são muito Protagonistas, né? presentes, elas são muito presentes no ministério, né? Porque eu Sim. já venho de uma família
evangélica. Lar cristão, tal. Isso, então todas sempre se envolveram no ministério. Sim. E a minha mãe sempre foi uma pregadora. Então, assim, Ah, ela já sofreu muito mais esse preconceito. Então, a gente vem acompanhando, né? O Teve uma treinadora processo. boa, né? Dentro de casa e E pá, você já... aí, quando a gente foi, então, em 96 para o apostólico, foi um passo além nessa questão do enfrentamento dos preconceitos. Sim, Então, eu tinha que ir com muita calma. Eu também estava aprendendo, né? sim. Porque onde nós estávamos antes era assim, mulher de pastor não abria a boca, né? Ah, Era nesse padrão a Não coisa. assumia função, não assumia responsabilidade. É, Não Era era, acompanhante do pastor. isso, não era isso. nem pastora, só era esposa. Não, É, não. então, assim, foi um processo que a gente precisou, assim, confiar em Deus, sim. né? Porque todo processo novo tem erros, acertos, você entra por caminhos que você não conhece, que são desconhecidos. Então, se você não tiver essa disposição de até errar, vamos dizer, se for preciso, É, a gente fica tímido, a gente fica retraído. porque para você abrir picada, né, Uhum. então é um desafio. Mas assim, a Daniela sempre foi corajosa, né, e sempre amando ao Senhor. Então, quando o nosso movimento tem muito essa marca de perseverar em seguir ao Senhor. Perseverar em seguir ao Senhor. Hum. Então, para perseverar em seguir ao Senhor, precisa se arrepender? Vamos nos arrepender. Precisa consertar? Seja o que Vamos for. Vamos consertar. consertar. Precisa aprender? Vamos aprender. Uma vez você comentou que um dos versículos que você mais gosta é o firme, permaneceis firmes e inabaláveis, né? Firme e inabalável. É 1 Sempre na Coríntios, missão, 1 Coríntios abundante, 15:58. não será em vão. E foi uma palavra que eu recebi de um pastor quando eu disse para ele que eu estava indo para o seminário. E ele me entregou. Então foi 1 Coríntios. no começo mesmo. É, E o Felipe Por isso que ela transformou é em tão música. especial. Eu fiz até um som, pode crer. 1 Isso ela é Coríntios especial. 15:58. Sede firmes e constantes, né, na obra do Senhor, porque no Senhor o seu trabalho não é Não em é vão. vão. E fala da vitória em Cristo no seguinte, esse É, versículo. E legal que vocês eram jovens, né? Na época, quando começou tudo esse turbilhão. E agora a gente fala sobre geração Z e a geração do mimimi, né? A geração Nutella. Né? E que falta isso na geração Z. Essa garra, essa coragem, né? Se agarrar em mas Deus tem mesmo. um segredo, que isso é independentemente de cultura, independentemente de geração, independente das circunstâncias da época, que é o amor a Jesus. Esse é o X da questão. É porque cada geração tem os seus enfrentamentos. E cada geração tem os pontos positivos e negativos, né? E o que nos faz atravessar isso tudo é realmente esse amor, essa disposição, até mesmo dentro desse tema, né? Tudo pelo Sim. reino. É ter essa disposição de amar o Senhor. E quando você ama o Senhor, você enfrenta o que aparecer diante de você. Então, não existe uma geração melhor do que a outra, né? Mas existe aqueles nas gerações que têm a disposição de amar o Senhor. E por amor do Senhor, enfrentamos a morte todos os dias. Paulo disse isso, né? Isso. E esse quando Jesus disse, olha, se você quer ser meu discípulo, se você quer me seguir, né, se você quer perseverar em me seguir, então ele diz que nós vamos ter que amá-lo mais do que nosso pai, nossa mãe, nosso esposo, nossa esposa, nossos filhos, Sim. né? Então a questão é a quem você deposita principalmente, prioritariamente, o seu amor. Que é o primeiro mandamento ali, né? Amar a Deus com Amar o todo o seu... seu entendimento, Isso. força. Que é essa dedicação, essa escolha. Essa escolha. Tem duas frases, na verdade, são duas frases, mas que têm o mesmo sentido de vocês. Eu lembro do primeiro evento do Nova Safra 2019,
que a da apóstola, se eu não me engano, posso estar invertendo, mas eu acho que a frase é: decisões definem destinos. Isso, essa eu falei. E a do apóstolo Adriano é: escolhas espirituais são eventos espirituais, né? São. E esse momento de você decidir esse início, né, de entregar tudo pelo reino, né, e começar essa jornada, né, que o apóstolo está falando, é esse evento espiritual, é essa definição que começa a definir onde você vai, né, para onde você Isso. vai. A quem você vai seguir? Né? Quem vai definir a sua escolha? Então, As suas prioridades. as suas prioridades. Porque Então, nesse processo todo, são prioridades, né, que nós estabelecemos. Então, nós deixamos de fazer muitas coisas sim, para que outras fossem realizadas. Então, quais são as prioridades que nós tivemos ou que sim. nós precisamos definir ao longo dessa caminhada E o até que deixou para hoje? trás E o que ficou na para escolha e trás? na Porque, por definição. exemplo, quando nós tivemos que tomar a decisão de entrar no movimento apostólico, né, Que de foi, começar a igreja que foi local, em 96, que foi em né? 96, eu ouvi, alguém chegou para mim e disse assim: você está louco? Como que você vai deixar o que você está deixando? Veja, não tinha preocupação no sentido assim, ó, o que você vai conquistar à frente, mas o que você está deixando. Não é o que tá vindo, é o que ficou pra É o trás, que né? ficou para trás, né? Então, para você poder fazer essa escolha, não é fácil. Uhum. Não é fácil para ninguém, independentemente da geração, independentemente da idade. Então, quando você tem o amor a Jesus, né, esse amor com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, então há uma razão para você fazer a escolha, para você ter a renúncia, né? Paulo vai dizer em Romanos 12, apresentando-se como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional. Então, o verdadeiro culto não é música. Sim. O verdadeiro culto é essa entrega. Não é uma reunião, Não é uma um reunião, encontro, né? né, com luzes e etc. Uhum. Mas é essa entrega. O quanto. E aí eu quero dizer para você que está acompanhando o podcast, né, qual é a sua disposição dessa entrega por Jesus, pelo reino? E porque se não for por amor, vai estourar em algum momento. Se for para agradar fulano, Por interesse se próprio. for por interesse próprio, se for para ganhar alguma coisa, alguma vantagem, uma hora estoura. Uhum. Uma hora a decepção pega, a Isso. frustração pega, A né? ganância, algo que vai tirar você Porque você vai enfrentar dificuldade, não é porque você está dizendo, sim, Senhor, eu vou fazer toda a tua vontade, que então tudo vai ser fácil, né? Muito pelo contrário. a guerra, aí que a guerra começa, né? Aí é que as oposições vêm mesmo, né? Então, vai havendo, nós tivemos que enfrentar e sabemos que vamos enfrentar dificuldades, as aflições que o próprio Jesus falou, no mundo tereis aflições, né? As oposições, as perseguições, Sim, e tudo isso vai gerando sofrimento. O sofrimento pode gerar amargura, e então, se não tem essa disposição de enfrentar, de seguir, de levantar, de ir de novo, aí a gente vai ficando pela beirada do caminho, né? Cada coisa que a gente vai falando aqui, a gente vai lembrando de uma parábola, né? É verdade, Vai é verdade. lembrando, vai ficando pela beira do caminho. Eu lembrei de Paulo, ele fala da alegria proposta, né? Então, essa Isso. alegria proposta é o alvo ali que vai fazer você estar nessa disposição de atravessar e chegar lá no final, é, né? E essa definição, num treinamento, você, apóstolo, definiu o reino de Deus, né, como a vontade, essa estrutura governamental dos céus na terra, né, que você se referiu a Mateus ali na oração do reino, né, venha o sim. teu reino, É, seja feita a tua é uma das vontade. expressões mais simples do que é o reino de Deus. Jesus disse: venha o teu reino e seja feita a tua vontade, na terra
como nos céus. O que é o reino? É a manifestação da Da vontade de Deus na terra, como nos assim céus. como é no céu. Simples. E a gente tem um problema com a vontade de Deus. Aí que é o Porque X da a questão. gente Aí a gente acha- complica. E porque, eu não sei, a gente acha que porque é vontade de Deus é ruim. É quase que tipo uma coisa que vai chocar, assim, a vontade de Deus com a nossa vontade. Então, nossa, que sacrifício fazer a vontade de Deus, Que né? vai, mas a perspectiva é que isso é algo negativo, né? De só da questão dessa entrega e dessa deixada para trás. Mas a vontade de Deus na sua vida é a melhor coisa que você pode experimentar na vida, né? Paulo, em Romanos 12:2, ele vai dizer que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. E perfeita no sentido de pleno, né? De completo, de total. Então, nós precisamos ter essa perspectiva de que a vontade de Deus é boa, é agradável, ela me completa. Então, o que traz essa perspectiva de que a vontade de Deus é algo ruim, trágico, massacrante, Sacrificial. cruel? Isso aí Vai ser infeliz, de né? ser infeliz, Eu só vou fazer o que eu não que eu não gosto. gosto, você é azedo, né? Você é uma pessoa ranzinza. Isso vem da religiosidade. E vem na Bíblia há uma divindade, um falso deus chamado Baal. E ele traz essa projeção, Esse peso, essa carga, esse martírio. E apesar da vontade, eu estava construindo até um vídeo a respeito disso, até citei esse versículo, porque apesar de Deus ter a vontade, né, o plano individual para cada um, a vontade maior dele para nossa vida é que a gente tenha a vida plena aqui e a vida eterna, né? E a maior prova disso é que ele mandou Jesus para morrer pela gente. Então, Ele, por amor. por amor. Não foi então, para nos massacrar. Né? Exatamente. Para retirar o que é bom. Não. Pelo contrário. Pelo contrário, a Bíblia diz: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do Pai das luzes, em quem não há sombra de variação. A Bíblia diz que a bênção do Senhor enriquece e Não acrescenta dores. Né? Não causa dor. Vós que sois maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial não vos dará coisas boas. Então, o reino de Deus e o mover da presença de Deus traz essa perspectiva de amor, de graça, de bênção. Eu é que sei os planos que tenho a vosso respeito, planos de bem, né? E não de mal. Isso. O plano é completo. Agora, a questão é que nós precisamos ter essa entrega como fruto do amor. A entrega Não pessoal. com A entrega pessoal. Não com interesse. Você fala, fruto do amor. Veja, houve uma época que eu tinha muito preconceito com interesses. Né? Vamos passar a espada do Espírito e fazer separação aqui. Há interesses legítimos. A Bíblia diz: o desejo do justo, o Senhor o cumpre. Então, há interesses legítimos. Não, senão também Deus não teria criado o ser humano com essa capacidade. Sim. Porque quando você fala de interesse, você está falando de vontade. Então, Deus tem interesse. Qual é o interesse? A vontade dele. Estabelecer a vontade dele. Ele nos criou como seres que têm vontade, que têm interesse. Então, há interesses legítimos. É a troca dentro de um relacionamento. Há interesses legítimos. O problema são os interesses ilegítimos. Corrompidos. Essa é a questão. E hoje em dia há um espírito de engano querendo provocar confusão e bagunça entre interesses legítimos e interesses corrompidos. Então, essa é como se o ser humano tivesse sido já criado para esses desejos corrompidos. Né? E a como gente, se fosse o propósito dele. Né? E como se nós, às vezes, ignoramos essa criação que Deus, quando Ele fez todas as coisas, Ele viu que era bom. E Ele criou o homem, Ele criou a mulher, e Ele deu a nós a capacidade de desejar, Sim. né? A capacidade de ter vontade.
Então foi algo, ter vontade é algo de Deus, é algo Isso. legítimo. Hum, Mas entrou ali no meio da história o um pecado. desvio, né? Que foi quando a gente lê lá em Gênesis que a serpente, ela fez uma proposta que estava fora da vontade de Deus, e aí o ser humano usou a sua vontade para escolher o que a serpente estava propondo. Aí contaminou a vontade E aí dele. foi aí que houve esse alinhamento da vontade do ser humano com a vontade da serpente ou das trevas. Sim. E é essa guerra que nós enfrentamos até hoje. Então, todos nós, todos os dias, temos que fazer a escolha. Com qual vontade eu vontade. vou me alinhar. alinhar? Exato. Porque a Bíblia é bem clara em relação ao espiritual e o carnal, né? Que elas se opõem entre si. Então a gente pode dizer que entregar tudo pelo reino é escolher a vontade, é alinhar a minha vontade com a vontade de Deus também, Sim. né? Sim, por isso que quando Jesus estava indo para a cruz, ele disse: seja feita a A tua tua vontade e não a minha. Essa passagem ali Esse é o X da É. questão, é show, né, cara? né? Então, Ele abriu mão, né? ele abriu mão voluntariamente. Porque na hora em que ele estava ali no Getsemane, Sim, ele não queria, É isso que confronta a né? gente, né? Ele estava ali, ele chegou a falar: se for Senhor, se possível, for possível, me Porque ele estava afasta de mim esse guerreando cálice. com a guerra que a gente a tem, guerra ele que a gente atravessou, tem. venceu. Exatamente. Então, a solução não é você negar a guerra, o conflito. Na verdade, é você confessar. Jesus confessou Isso. o conflito, É, mas ao confessar o conflito, ele faz a escolha de alinhar a vontade dele com a vontade de Deus, mesmo desagradando-se a si mesmo. Uhum. Tem um texto que a Daniela gosta muito, que é Gênesis 4:7. Quanto ao teu desejo, cumpre a ti dominá-lo. Então, o interesse, a vontade, quando ela é corrupta, quando ela é Corrompida, corrompida, contaminada, é nossa responsabilidade dominar. dominar. Hum. E aí, quando a gente fala da questão da prática disso na vida do jovem, eu acho, né, a gente tem um feedback, vocês também, em relação aos jovens que, né, conectados, e que nessa jornada vocês também devem ter observado isso, né, que uma das dificuldades é descobrir a vontade específica para a vida dele, né? Que aí, por exemplo, eu cheguei à conclusão, bom, eu quero, né, entregar tudo, eu amo Jesus, eu quero entregar tudo para o reino. Aí ele fala assim, mas qual que é a vontade, né, para minha vida? E aí ele começa, digamos assim, essa construção, essa jornada Uhum. com esses questionamentos, né, com esses desafios em meio a esse tempo, a esses confrontos de conceitos e tudo isso que bagunça e traz essa É muito complicação. importante o seguinte: chegou um momento que Deus disse para nós que nós precisaríamos voltar a trabalhar com jovens, e foi aí que surgiu o Nova Nova Safra, Safra, que para foi nós, em 2019, né? 2019, para nós derramarmos sobre os jovens a experiência que nós alcançamos nesta jornada. Então, nós tínhamos trabalhado com jovens, fizemos essa travessia e agora era a hora de voltar para derramar sobre os jovens toda essa dimensão que nós alcançamos, a dimensão apostólica, profética, do reino, E na dimensão de Issacar. isso que eu ia falar. Aproveitando então essa parte, o Nova Safra por vocês, assim, como vocês definiriam o Nova Safra, né? Essa identidade Nova Safra, que é o que você estava. É, o nosso chamado, até para quando iniciou o trabalho com Nova Safra, era dentro dessa perspectiva de levantar jovens, a estabelecer um movimento de jovens que pudessem então ter essa, vou até usar a linguagem de vocês, nessa pegada, essa pegada que pudesse se mover dentro desta dimensão apostólica, profética do reino, dentro dos tempos e das estações que aí inclui a unção de Issacar.
E isso iria estabelecer jovens inovadores, porque eles iriam andar no novo de Deus, de maneira atualizada, apresentando-se voluntariamente em santidade na presença do Senhor. Então, E isso faria deles jovens de alta performance, Isso. né? Ou seja, aqueles que se destacam nas suas áreas e nas suas esferas de ação, né? Não Sim. apenas dentro da igreja, mas na sociedade. Que aí entra Esther, Daniel, José, entre Sadraque, outros, Mesaque, Abednego. Abednego. Né, essas histórias todas, porque nós cremos que o reino de Deus, ele precisa chegar, ele precisa estar no ambiente de trabalho, no ambiente de trabalho, no ambiente de entretenimento, onde o jovem está, ele leva o reino de Deus. E quando você é um jovem de alta performance, né, é um jovem de excelência que tem, porque é interessante porque o livro de Daniel fala de jovens que têm o espírito de excelência, né? Eles se destacaram no reino. E isso fez com que eles se tornassem agentes de influência na sociedade. Então, é certo que qualquer pessoa pode influenciar, é certo. Mas quando você tem uma alta performance, um espírito de excelência, quando você se destaca, a influência é muito maior. O impacto é maior. O impacto é maior. É o teu testemunho, É né? o seu testemunho. Porque o teu testemunho diz quem você é. Né? O testemunho que é o fruto desse teu dia a dia, dessa tua vivência, como você se relaciona não só com as pessoas, mas com os obstáculos, com as dificuldades que você enfrenta, a sua visão de vida, a sua fé, tudo isso é o teu testemunho. E isso tem até o seu testemunho, né, Daniela? Porque quando você era jovem, havia muito preconceito, muito mais do que hoje, preconceito para jovens cristãos evangélicos que tinha testemunho, Sim, né? sim. Então, assim, e você era uma jovem de excelências, as tuas notas eram Sempre lá, fui boa aluna, é responsável. assim, primeiro lugar, segundo lugar, primeiro lugar, segundo lugar. Revezava. Era assim, então assim, é um histórico, é uma dimensão de testemunho Nessa dela. identidade. Então é possível você ser jovem com integridade, com santidade, comprometido com o Senhor, tudo pelo reino, com excelência, com destaque, sem se corromper. E aí sem que a se gente perder. entra nessa questão do domínio da vontade. Né? Uhum. Porque hoje, até a Ana falou da geração Z, mimimi, né? O que nós vemos é que a grande dificuldade dessa geração, não que não seja das outras, mas a gente tem percebido esse conflito do que eles querem, do que eles desejam, almejam, do que é proposto para eles. Tem isso, é muita coisa É proposta. muita coisa Antigamente não era proposta, tantas não era opções, né? assim, Hoje né? é milhares. Antes, por exemplo, quando eu fui fazer faculdade, eu tinha lá no máximo um guia do estudante, né? Olhava ali as minhas opções e não, vou fazer isso O teste aqui. Fui falar vocacional, fazer isso, pessoal teste operar. vocacional. Agora, hoje, você entra pela internet, você tem acesso a cursos online, a qualquer lugar no mundo. Fora que As cada 50 profissões que ainda não existem no 50 futuro. profissões, Fora exato. que cada curso ainda tem mais 40 áreas que você pode ir. Né? Então, assim, é tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa. E aí, essa questão do domínio da vontade é que a gente vê que está faltando essa firmeza, né? Até mesmo para eles conseguirem perceber o seguinte: qual é a vontade de Deus para mim? Isso, Porque que é entra no tanta testemunho, coisa, né? é tanta opção. Que, meu Deus, como é que eu vou saber? Pois é. Mesmo que ele escolha a área, que nem a Ana falou, eu escolhi a área, é essa, mas tem Mas tantas outras. vou dar uma dica para os jovens que estão se preparando para vestibular. Procure algo que seja uma plataforma. O que é isso? Que não seja algo muito específico, porque você é muito novo. Você é muito nova.
Para decidir o resto Para da tua vida. 17 decidir anos, É. decidiu o o resto. resto da sua vida. Então, o importante é você fazer um curso que te dê uma plataforma mais ampla possível. Porque a partir do momento que você vai fazendo o curso, é que você vai começar a definir de maneira mais Às vezes precisa, dentro do próprio às vezes curso, dentro do próprio né, curso. você vai descobrir Depois isso. você vai descobrir isso, às vezes, no mestrado, não vai ser nem no bacharel ou licenciatura que você está fazendo. Eu comecei a fazer faculdade com 17 anos. Eu fiz 18. Eu entrei na faculdade, não tinha nem 18. Comecei a fazer direito, fiz 5 anos, me formei e agora com quase 30 eu tô trabalhando no marketing e me descobri. Então, né, eu quero. Eu também achei, Já eu também tive uma experiência semelhante, porque eu entrei com 17, eu era o mais novo da minha turma, eu ainda estudei à noite, então eu estudava, tinha gente com 34 fazendo o segundo curso já, então eu era o mais novinho e tal. E eu achava isso meio conflitante mesmo, porque, puxa, 17 anos eu vou ter que decidir os próximos 50 e tal, você não, né? Sim. E tinha uma pressão de você, tipo, desistir de um curso ou coisa Não parecida. podia, Não né? podia. Eu não sei vocês, Não, mas Não, na era uma muito minha grande. época não se Não pensava em podia parar mesmo. um curso no meio. É. O meu Por curso. exemplo, eu fiz tecnoeletrônica. No, quando eu estava no segundo ano, eu vi que não era a minha praia, mas eu terminei o curso. Eu Ah. descobri que eu não queria o direito no primeiro ano e fiz mais 4. Ah, E verdade. aí é o seguinte, Eu você me me formei. pergunta, o que você utiliza hoje do tecnoeletrônica? E foi numa excelente escola que eu fiz na época. Não, e na época tava assim, foi aquele momento para preparar para o boom, O né? boom. Ah, Então, assim, não uso nada. é. Nada. Nada, nada, nada. E tem isso, né? Que às vezes você vai pensando, ó, a profissão do futuro é X. Mas às vezes Isso. a vontade que Deus tem pra você é uma coisa que é comum, entre aspas, né? Já é há muito tempo, uma profissão que já E existe há muito você tempo. vai inovar ali, Isso, você vai exatamente. trazer uma Você vai ser. perspectiva nova, Agora, né? isso é muito importante, por exemplo, porque há muita projeção sobre os jovens. E é tipo o rei Saul projetando sobre o jovem Davi. Uhum. Né? E aí o rei coloca a armadura de Saul, a armadura do rei, que é linda, que é nobre, Real. real, distinta, só que Davi não sai do lugar. É muito peso. É muito peso. Né? Ele não sabia mexer com isso. Então, nós, no ramo estendido como um todo e no Nova Safra, nós encorajamos o jovem a, a não se submeter a essa projeção, mas buscar em Deus algo que Deus já colocou dentro deles. Uhum. Inclusive tem uma pergunta aqui que é justamente essa, de um jovem que mandou, a gente fez, né, uma abertura para alguns jovens mandarem, e era assim, ó, como descobrir o meu propósito em Deus? E essa questão do propósito é esse chamado, essa vontade manifestada, que é o reino dele se manifestando na vida dele, né, no dia a dia. É. O propósito, ele precisa assim, eu acho que o jovem Sim. precisa ter disposição de ser ajudado. Eu acho Hum. que esse é um grande desafio para qualquer jovem de qualquer geração, É verdade. né? Principalmente porque ele vai ser ajudado por outra geração, por outra normalmente, geração, né? Não né? tanto. E, sobretudo, se ele estiver na universidade, porque jovem na universidade, ele se acha, ele é um entendido. Ele tá no ápice E de qualquer geração, viu? Isso Sim. Mas os jovens da geração Z ainda têm esse desafio de serem autodidatas, né? Então é mais Isso. difícil. Tem essa Mais característica. difícil, porque o que eles precisam, eles acessam ali com facilidade, eles desenvolveram essas capacidades, né, pessoais de aprender, Assimilar de e praticar de uma assimilar e forma tudo mais... mais. Então a gente vê assim que quando chega nessa hora do propósito, eles estão tão cheios de informação e eles estão às vezes tão independentes, até por serem, alguns deles serem autodidatas, ou ter esse acesso fácil às coisas, que é muito difícil. Eles se sentem quase que, assim, reprimidos, às vezes, quando alguém quer ajudar. Então, é assim, Hum, é uma coisa que vai exigir muita moderação, né? Vai. Porque você vê que você precisa ajudar, mas você também não pode
estabelecer um cerco, vamos dizer assim, né? Que esse jovem vai se sentir tolhido de alguma forma. Mas a nossa palavra hoje aqui, né, é para que o jovem aceite a ajuda, para que ele veja que existem pessoas que querem ajudá-lo sem feri-lo, sem tolhi-lo, sem impedir que ele avance. Então, essa é a primeira questão, porque para você descobrir o seu propósito sozinho, é muito difícil, vai demorar anos. Você vê, a própria, né, teu exemplo que você falou, Sim. me encontrei faz pouco tempo. Então, você vai... E tem de bom ânimo, porque eu tive clareza, assim, do meu propósito, eu tinha mais de 30. Bem mais de 30. Então, ainda Então, tem se você tem uma aquela pessoa construção ainda. que pode te ajudar, que pode te mentorear com essa perspectiva, né? Isso. Que é Pode te dar dicas, que pode assim. te dar dicas. Você economiza aí 10, 15 anos, você economiza 20 anos numa busca de um propósito, né? E às vezes eu vejo jovens assim, não, eu quero descobrir e tal. Eu falo, tudo bem, né? Mas podia ganhar um tempinho, Porque o tempo que ele gastaria, que esse jovem gastaria, tempo e dinheiro, né? tempo, Muitas dinheiro, vezes. energia, tudo mais, que ele gastaria para descobrir, ele poderia investir em desenvolver. Então, uma vez que eu já sei, eu vou investir Vou me 20 anos aperfeiçoar, né? no desenvolvimento, no amadurecimento, no aperfeiçoamento. Mas aí eu fico gastando para descobrir. Eu me lembrei da passagem, você falou de não ser tão, né, muito firme ali no sentido... no cerco. Eu lembrei da passagem de Mordecai e de Esther. E ele perguntou para ela, né? Quem sabe não foi por isso que você chegou aqui para, né? Como propósito da trajetória até aqui. E ele fez a pergunta, ele falou assim, foi para isso que você veio e tal. Vamos lá, já foi pra isso. Não, ele abriu falou assim, a oportunidade, né? Pense mais sobre isso, né? Tipo, muito... E ela foi sensível, né? Sim. Ela foi... Não, peraí, vou parar para pensar. Então, no mínimo, se os jovens hoje... E essa é uma palavra de encorajamento para os jovens, né? Bora lá. ter essa disposição de aceitar essa ajuda. E de buscar essa ajuda e parar para pensar o que essa pessoa vai dizer para você, né? Mas espera aí, olha. Agora eu vou dar algumas dicas assim práticas. Normalmente, quando você está na primeira infância, em que não há preconceitos, não há projeções, não tem tantos traumas não aí. tem tanto você tá limpinho ainda. De alguma forma, você começa a brincar com o seu propósito. De alguma forma... É espontâneo, né? espontâneo. Isso começa a surgir ali. Se você olhar para a sua primeira infância, aquilo que te atrai, aquilo que chama atenção. Né? E nós temos ajudado várias jovens e adultas. Não, nós temos alguns jovens conosco que começaram lá em 1990. que hoje já não são jovens, mas que passaram esse processo conosco. Então, assim, essa é uma dica bem prática. Na primeira infância, o que você gostava de brincar? Espontâneo, assim, que não tinha ninguém pressionando. Faz isso. A gente já fica a dica, porque teve várias perguntas, né? Como eu descobri meu dom, meu propósito. E eu entendo isso, porque eu tinha essa gana, né? Ai, mas qual que é meu dom? Como que eu não sei? Você virava pra mim e falava assim, mas não, eu não tenho dom. Eu não tenho. Aí ela via, né, nos testes e também no expedição, né, no curso de expedição que vocês dão lá no EAD Ramo Estendido. A gente, né, pegava a lista ali dos dons citados biblicamente falando, e aí ela não se identificava, não, mas não tenho nenhum dom, não tenho dom. Mas é essa questão da disposição de descobrindo, né? Eu me lembro que uma vez... E de pegar ajuda. Ajuda. E aí eu até queria deixar, né, o nosso testemunho aqui, porque eu tive 2 momentos da minha vida que eu não me submeti, que eu me submeti à vontade de Deus
e não me submetia a treinamentos e mentorias, e o outro que eu me submetia à vontade de Deus e a treinamento e mentoria, inclusive, é por isso que a gente está aqui hoje. Isso, exatamente. E aí, eu já acho que já até comentei com a apóstola que foi como se tivesse remindo o tempo mesmo, porque economizei muito tempo, anos, né? Porque sim. foi muito rápido o nosso processo de mudança para cá, foi 1 ano, e antes a gente patinava, né? Patinava muito. Mas essa questão de descobrir, até uma vez eu estava lá em Londrina ainda, quando o Ramo Estendido tinha os eventos, o Ocupe Seu Lugar de Avanço, né? Que faz parte, né? Esse lugar, né? É o Isso. propósito, a vontade de Deus para Exatamente. você. E aí eu tava lá no culto e o apóstolo orando, né? De púlpito lá, e você que é tal, você que é mestre. E você que é evangelista. E aí eu tava de olho fechado assim, adorando e proclamando junto, e eu falei assim, Senhor, em pensamento, eu sou evangelista? Aí veio uma irmã, né, profética do ramo, né, alinhada também, me deu uma balançada e falou assim, você é evangelista, tava barulho, né, ela gritou, você é evangelista, eu falei assim, nossa, o Senhor respondeu na hora. Na hora. Não tinha como não ter, eu já tinha a convicção, a minha pergunta na verdade era óbvia, então Então, Deus até fez essa essa é a coisa. segunda É. dica. Como é que eu vou descobrir a vontade de Deus, o dom, o propósito? Perguntando ao Senhor. Então assim, Jeremias 33:3. Clama-me e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabe. que E não não sabes. Então precisa ter essa disposição de buscar o Senhor. É. E Eu- ele responde, Sim, igual ele mas fez com eu você. gosto sempre de falar assim, imagina se todo mundo fosse querer descobrir como é que se faz a luz elétrica. Ah, não, eu quero descobrir. Sendo que ela já está aí para a gente usar, Sim. né, à disposição. Então, para que eu vou gastar tempo tentando descobrir uma inventar. coisa que alguém já pode me Uhum. preparar? Porque com certeza vai ter alguma coisa para você descobrir lá na frente. Até porque a identidade é inovação, inovadores, né? É, Jovens inovadores do inovadores. reino. Então a gente sempre encoraja o jovem a buscar ao Senhor, consultar ao Senhor. Senhor, qual é o teu propósito para mim? Qual é a tua vontade É, para mim? Quais são teus dons para mim? E essa é uma pergunta tipicamente apostólica. Então, às vezes, os jovens perguntam o que é ser um jovem apostólico. A palavra apostólico tem a ver com missão. Então, dentro da perspectiva da missão, você tem o envio. O que é um apóstolo? Aquele que é enviado. O que é apostólico? É aquilo que está em missão. em missão, em envio, em delegação. E toda missão tem um propósito. E toda Toda missão missão tem um tem um propósito. propósito para satisfazer a vontade de Deus. O interesse do reino de Deus. Isso. Exatamente. Então, quando você tem essa disposição de buscar ao Senhor, ele tem alegria em mostrar, em apontar, Revelar. em revelar. A Ana descobriu que ela era evangelista no Nova Safra 2019. E engraçado porque eu sabia já, né? Que ela tinha essa questão, mas ela negava muito. Então eu não pressionava tanto. E aí ela falando, Mais ou menos. teve uma. Na Até onde eu achava, né? Pelo jeito Da não sua tanto. perspectiva. Pelo jeito não tanto. Mas a questão é que, tipo, teve lá a palestra, né? E uma das sessões, acho que foi o apóstolo que deu. Depois a apóstola também fez um fechamento chamando ali. Mas teve a clareza ali dos ministérios e dos dons. E ali eu falei assim, não vou falar pra você. Eu já sei. Aí ela, você já sabe? Então fala. Não, eu não vou falar. Eu vou esperar Deus falar com você. Me pressionando. Até que Deus falou pra ela, né? E aí eu falei, agora eu já posso falar. Eu sabia. Agora, outra dica é fazer o curso Expedição. Exatamente. O curso Expedição, ele trabalha exatamente isso. Qual é o seu perfil de testemunho? O que é perfil? E são 20 aulas, né, São 20 Adriano? aulas. Então, assim, é muito bom, porque cada aula a gente trabalha assim bem detalhado. Bem detalhado. Então, o que é testemunho? A importância do testemunho. O que a gente chama de perfil é o timeline. A trajetória do perfil O que do testemunho. marca essa história, né? Que Sim. nome que você dá para
tua história com Deus. Uhum. E cada Incluindo antes e depois da conversão. antes da conversão e depois. Porque é aquilo que você falou, Deus já colocou aquilo em você. Sim. Então, por mais que ainda você não tinha uma experiência com Jesus, Sim, o seu- havia algo potencial. isso, o potencial do que Isso. Deus fez você para isso. Porque o Salmo 139, versículo 16, diz que antes da gente ser formado, Deus já escreveu Ai, que lindo todo o isso. propósito. Ele escreveu e determinou cada dia a nosso respeito. Você vê, Deus imaginou, Deus desejou, mas ele não impôs. Não, Isso é lindo. É isso que eu acho lindo, né? Isso, não. isso é o amor Porque ele de... escreveu cada dia. Ó, tem uma proposta aqui, ó. Tá pronto. Tá pronto. Você quer se alinhar com isso ou não? Tá? Então é importante, assim, nesse curso, tem essa perspectiva do testemunho, tem do temperamento. Cada pessoa tem um tipo de temperamento. Tá? Depois trabalhamos os dons. E dons, às vezes as pessoas mistificam muito. Dom é uma ferramenta. Se você é médico, você tem uma ferramenta. Se você trabalha em marketing, você tem outra ferramenta. Se você é um advogado, você tem outra ferramenta. Então, dom é uma ferramenta. Qual que é a diferença? Ela é sobrenatural. Ela é do Espírito Santo. Ela é do Espírito Santo. Dada por Deus. pelo Espírito Santo para quem? Para quem verdadeiramente é discípulo de Jesus Cristo. Quem acredita com o seu coração E e confessa, confessa com a seus sua boca lábios. que Jesus Cristo é o seu único Senhor e Salvador. E essa é a diferença básica entre dom e talento. Isso. Sim. Talento, Que existe uma boa confusão aí. talento todos têm. Mais, menos, numa área ou na outra. Mas dom é um presente do Espírito Santo Para os filhos. para os filhos de Deus, que nascidos de novo em Isso. Cristo Jesus. São os que creem. Os que creem. Sobrenatural. É sobrenatural porque é dado pelo Espírito Santo. Não é sobrenatural metafísico. Porque Sim. você já É algo etéreo, prático, é algo... Não é algo que uma energia. Sim, É uma ferramenta é algo que você vai usar no seu Dia dia a a dia. dia a dia. Seja dentro da igreja ou fora Ou da fora da igreja. igreja. Seja no mercado de trabalho ou numa reunião de domingo. E tem essa questão de ser de ser atacado naquela área, né? Porque eu nunca imaginei que eu fosse ser evangelista, porque eu sempre tive muito problema com relacionamento e eu falava assim, não gosto de conversar com as pessoas. Como que eu vou falar com alguém, sendo que, tipo, eu gosto de ficar aqui na minha, né? Tipo, Sim. então, e eu sempre fui muito atacada nessa área de relacionamentos. E aí, então, depois que eu comecei que eu descobri... Eu brinco assim, o diabo não chuta cachorro morto. Sim. Né? Ele sempre Ele vai percebendo, ele vai né? assim, Ele pode não saber, mas ele vai ele percebendo. estabelece uma adivinhação. Para ver o seu potencial. O Seria. seu potencial, chamado, propósito, dom E atacar aquela e área. atacar aquela área. Porque aí ele traz um ocultismo pra você não ver e aí... Para você negar. Uhum. Então você não vê, você nega. Imagina que você Não. está... E a gente vê vários testemunhos, né? Então, por exemplo, quando você tem um dom, a primeira pergunta é a seguinte: eu creio que Jesus Cristo é meu único Senhor e Salvador? Essa é a primeira pergunta. De todo o meu coração. Se eu não creio, eu não tenho dom. Eu posso ter talento. Eu creio. Então, quando nós cremos, o Espírito Santo, ele é estabelecido em nós e ele, então, nos concede dons espirituais. Que é o extra, né? Que é o extra. É o extra. Que é esta algo que não capacidade sobrenatural dada pelo Espírito Santo para os discípulos de Jesus. Para quem crê de todo o seu coração que Jesus Cristo é o seu único Senhor e Salvador. Eu estou enfatizando isso porque nas redes sociais tem muita... é o seguinte: faça esse teste para descobrir qual é o seu dom. Né? Você tem N testes. Hoje a palavra dom, Ela ela é usada de uma maneira assim bem vasta, Bem abrangente.
né? O conceito dela tá meio até relacionado mais com talento do que... Isso. Você vê uma Isso. pessoa, por exemplo, tocando violão muito bem, você fala, nossa, ele tem um dom. Isso. E às vezes não, né? E a questão é o seguinte, a Bíblia define, ela caracteriza Os tipos os dos tipos dons. de dons, né, que é em torno de 27 tipos diferentes de dons que você tem E são mais até, especificamente. né? São Tem mais, mas são 27 São Bíblico ali são definidos, né? definidos e Nomeados. nomeados, né? Então eu preciso ter essa mentoria e uma questão muito importante é eu preciso testar. Eu preciso, se eu acho que eu tenho aquele dom, eu Pôr em preciso prática, colocar em Olha só. prática. Uhum. Que aí entra essa questão do medo de errar e tal. Isso. Não, tem Isso. que, né? Tem que pôr ali a mão na massa, Porque né? a E ferramenta mesmo- sobrenatural vai dar fruto. Isso. E as me- pessoas ao seu redor vão começar a perceber o fruto que você que você dá, que dá, você produz, que né? você produz. Porque mesmo o dom, ele pode ser desenvolvido. É. Então, quando nós recebemos o dom, Uhum. ele é como uma, não sei se eu poderia dizer, uma semente, né? Uhum. Mas é algo que pode ser desenvolvido, aperfeiçoado, que pode crescer. Amadurecido. Então, você não recebe o pacote pronto já ali, é aquilo pro resto da vida. Não. Tipo a fé, que também tem que ser desenvolvida, Também precisa ser exercitada desenvolvida, para amadurecida, crescer. isso. Entendi. Então, o dom, ele opera bastante. Ele opera, não, ele começa a se manifestar à medida que você usa, que você coloca ele em prática. E aí você, a partir de um, você pode também já ir conectando outros, digamos assim. Porque às vezes fala assim, eu sei de um, mas tem essa dinâmica de mais de um dom, né? Isso. Eu quero até Temos citar sim. dentro disso que você está colocando, 1 Coríntios 14, 12. Assim também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir. Então, é necessário desenvolver, progredir no seu dom. Quando você vai para 1 Coríntios 7, 7, a Bíblia diz, cada um tem de Deus o seu próprio dom. Então, nós estamos aqui dando dicas práticas, Aham. né, para que o jovem possa ter Achar- clareza. E para isso, você precisa se dispor ao serviço, Sim. né? Porque você não vai conseguir testar o dom sentado, Se não tiver na atividade. né? tem que estar na Só lá, atividade. Não, Senhor, fazendo uma esse é o meu contemplação. dom. Eu vou assim, naquele estado zen. Ou assistindo um culto. Sim. né? E essa questão da palavra intencional, né? Ou seja, se você já está lendo, começou ali a timeline do seu perfil e já começa a ver uns sinais do dom, né? Dos dons. Dentro dessa mentoria, digamos assim, dessa disposição de pedir ajuda e tal, Sim. você ali precisa desenvolver essa questão de estar na atividade e não deixar a vida levar, né? Vamos ver, quando der, quando puder, Quando der o certo. happy E hour outra ali que questão você... importante é você ter alguém que te supervisione. Uma Para te dar um avaliação. feedback. Se tá ok, se não tá ok. Aceitar que alguém te É, supervisione. Alguém vai dizer assim, olha, lindinho, lindinha, olha, Mas não é assim. olha, é a sua área. Ser muito esforçado. Sim. Porque às vezes, uma das grandes dificuldades de definir os dons e ministérios é o que a gente gosta. Mas A dom, vontade, entra a aí vontade. entra na Aí entra a vontade. vontade lá. Porque a questão não é Vontade o de que Deus é você a sua. gosta, é o que você produz. Ferramenta, dom é uma ferramenta, é um atributo sobrenatural dado pelo Espírito Santo de Deus para produzir fruto. Então, se você gosta daquilo, mas você não dá fruto, não tem dom. Esses dias eu peguei a maquininha de cortar cabelo do Felipe. Ixi. E aí eu gostei da coisa e fui cortar o cabelo do Judá. E não deu certo, ficou cheio de falha. Ficou mó feliz falando, eu não vou falar Não. Mas nada. eu gostei. Mas não era. Mas não é o dom, né? Sim. Então, no Por outro exemplo, dia você que quer uma coisa aconteceu. que eu amo? É desenho.
Sou horroroso. É terrível. Terrível. Não, Terrível. Poxa, mas você gosta? Que legal. Mas eu acho lindo. Quem sabe desenhar, E às assim, vezes aí os você traços. vai, se dedica e faz aula para aprender e gasta e tarará, e nunca chega lá, né? Isso. E aí se Nunca chega lá. frustra, desperdiça tempo, Nunca é dinheiro. reconhecido por Sim. aquilo. Não realiza. E hoje existe muito isso, né? E aí, às vezes, a gente tem que se submeter a outra pessoa a arrumar o que a gente fez, É. né? Que nem no caso, eu tive que levar o ajudar no barbeiro no dia seguinte. Pra ele Pra consertar. arrumar o cabelo. Não, é urgente. Mas eu acho que essa guerra que o jovem tem contra a própria vontade, no sentido de alinhar com a de Deus, às vezes expele ele por causa disso, porque ele acha que a vontade de Deus, não, vou ter que abrir mão da minha vontade, né? E aí entra nessa do que eu gosto de fazer, né? Só que ele perde de vista a satisfação de fazer aquilo realização. que você foi criado para ser Exatamente. feito, né? Porque De você produzir um resultado, Sim. né? Há uma alegria nisso. Há uma alegria quando você produz um resultado. É algo que você fez e você, nossa, fui eu que fiz, Sim. né? E muitos estão perdendo, porque é o texto até que você citou de Hebreus, a alegria que está proposta. Sim. Então você se submete ou você aceita esse processo da vontade de Deus, porque você sabe que você vai chegar nessa alegria. Vai ter um momento que você vai chegar e isso vai se tornar cada vez mais frequente, porque quanto mais alinhada à vontade, mais você vai produzir. Uhum. Então, essa satisfação de falar, nossa, eu consigo. Uhum. Nossa, eu sei, né? Nossa, olha só, fui eu que fiz. E quanto mais você repete, Isso. né, você tem essa disciplina da constância, né, da continuidade, Uhum. desse crescimento, então isso vai aperfeiçoando, o resultado vai melhorando e Deus vai então ampliando. Porque aquele que é fiel no pouco, sobre o muito vai sendo colocado. Quem é infiel no pouco, o pouco que tem lhe será tirado. E então aí aumenta a esfera de influência. E aumenta a esfera de influência, a abrangência do seu dom. E Vamos pegar aqui o caso de José. José estava exercendo o dom lá na prisão, Uhum. certo? Mas foi a prática do exercício do dom lá na prisão, com precisão, que fez ele sair da prisão e ir para o palácio. Uhum. Então tem muita gente querendo ir para o palácio, mas não tem a disciplina. E até tá esperando chegar no palácio, para lá no palácio colocar o seu dom em operação. Ou lá no palácio eu vou descobrir o que eu quero. E não, a coisa não começa lá no palácio. Começa um pouquinho antes. Começa antes. Né? E até é o seguinte, o que te leva para o palácio é quando você se alinha com a vontade de Deus, com o propósito, com os dons, com esse servir. Eu me lembro que quando a gente trabalhava com a igreja local, porque hoje trabalhamos com o centro apostólico, né? Uhum. Mas na igreja local você tem essa vivência diária dos ministérios ali com as pessoas e tal. Então a gente tinha um protocolo, vamos dizer assim. Então as pessoas quando chegavam, um dos protocolos é que nós tínhamos assim alguns tipos de serviços que elas começavam a ajudar ali. Então, alguns serviços como, por exemplo, arrumar as cadeiras, preparar o local do culto, né? Se for preciso, fazer uma limpeza, verificar a parte, por exemplo, banheiros, cozinhas. Outro serviço era estar ali recepcionando as pessoas. Depois nós tínhamos um pouco mais para frente para pessoas que já estavam junto conosco. Tinha a salinha de aula, que tinha desde as crianças pequenas até uns 9 anos. Então, o que acontece? Isso é importante numa vivência de igreja local ou nuclear, como a gente chama, porque é um teste dos dons. É um tipo de teste. Um treinamento. É um treinamento, Sim. mas tipo você o vai urso e o leão de passando, Davi. você vai passando pelas etapas e você de repente vai descobrindo. Eu gosto de ajudar. Existe um dom para isso, sabia? Chama dom do socorro. Do socorro.
Então, são pessoas que elas têm a alegria e elas têm o prazer de serem esse suporte, né? De repente, não, esse negócio de arrumar salão, de varrer a igreja, não, isso não é comigo, não, vamos para o próximo serviço, né? E assim, na vivência, nesse passo a passo, nesse teste, né, como você colocou, E com essa supervisão. E com a supervisão, você vai chegando no lugar dos seus dons. Hoje, no Centro Apostólico, nós trabalhamos isso de uma maneira presencial com alguns, mas nós também trabalhamos à distância, incentivando para que as pessoas coloquem isso em prática onde? Lá na família dela, lá no trabalho dela. Então, lá na escola lá dela. na escola onde ela estuda, principalmente os jovens, né? Sim, a Então, eles faculdade. começam a perceber ali na convivência deles, e é por isso que nós temos a visão das esferas da sociedade, né? Isso. Porque ali na convivência deles, eles também vão conseguir perceber, peraí, esse dom, olha, eu acho que eu tenho esse dom, né? Isso aqui não funcionou, não dou para isso. Sim. E aí, uma outra dica, veja, nós estamos dando aqui várias, vai anotando aí. Certo? Tá uma aula. Uma outra dica Sabedoria. muito importante é que as pessoas vão te dar feedback. Você vai começar a ouvir de gente, de pessoas diferentes a mesma coisa. Você vai quase. começar, peraí, nossa, olha o que você faz. Talvez elas não vão dizer que é dom. Mas Às elas vezes, reconhecem o resultado. elas reconhecem o resultado. Aí fruto. Aí cabe a você discernir que dom que está de fato produzindo esse resultado. E uma das questões da geração Z é essa projeção que existe na sociedade, que é quase assim, com tanta diversidade, mas todo mundo tem que, né? Todo mundo, Apesar da diversidade, né? Tem esse padrão aí. Tem esse Tem padrão. que tal. E aí esse padrão está muito explícito nas redes, então nem vou me ousar aqui falar os tipos, porque, né? Mas é um desafio para o jovem hoje falar assim, peraí, mas quem disse que é isso aqui que eu tenho que seguir? Né? É um desafio. Sim. Aí, dentro dessa perspectiva do perfil, o dom, aí eu continuo, o dom vai apontar pro ministério. Não, ou pro chamado. o perfil de testemunho já indica, te dá um direcionamento para o seu temperamento que envolve a tua personalidade, que vai indicar o seu dom, e o seu dom vai indicar o teu serviço, a tua missão, que é o ministério. Que pode ser dentro da igreja semanal, vamos dizer assim, que é o que nós chamamos de nuclear, ou a igreja estendida, a igreja no mercado de trabalho. Que é a vontade de Deus estabelecida, seja mas ali que ou é a missão. Não é happy hour. Eu sempre costumo dizer, happy hour é aquele lá, né, quando eu tô afim. Quando surge a oportunidade. Se der, eu faço. Não. Missão é compromisso, é engajamento. Eu vou querendo, chova, faça sol, não querendo. Aquilo é proposital, é intencional. Tem um planejamento. Se não tem planejamento, é happy hour. Sim. Porque daí você fica assim, Improviso. se der, vai. Se não der, não vai. Se aí, der, eu faço. Se aí não der, entra eu faço. na questão que Jesus também falou, da questão do primeiro, o reino e a sua justiça, e as demais coisas são acrescentadas. Então, quando você entrega, ou se propõe, né, a fazer essa entrega de tudo pelo reino, você está priorizando a vontade de Deus para sua vida e nesse exercício de atividade do dom e do perfil e tal, você tá proposital ali, engajado 100% para poder chegar, né, Vou dar um exemplo aqui. Na casa de Naamã havia uma jovenzinha, e qual era o dom dela? Era o dom de serviço. E ela estava lá praticando o dom de serviço. E Naamã fica com lepra, o grande general, conquistador, fica com lepra. Mas ela, por causa do dom de serviço, tinha acesso à casa do grande general. E ela diz, olha, se o meu senhor for lá em Israel,
Lá tem um profeta que vai curá-lo. Então, veja, lá no trabalho, exercendo o dom de serviço, ela trouxe uma palavra que fez com que o grande general fosse até o rei, alcançasse uma Autorização. carta de recomendação, vai até o profeta e no fim ele é curado. Dom abre portas. Então você vê a influência de uma jovem com dom de serviço. Então quando você pratica o seu dom fora das quatro paredes, né, desse conceito religioso e exclusivo da igreja nuclear, Seja ela branca ou preta, né? seja, então você traz o impacto do reino. Porque o que aconteceu? A vontade de Deus se estabeleceu na vida do grande general E ele foi curado, e ele né? foi curado. Você imagina, quando ele chega de volta na terra dele, todo mundo sabia, porque a enfermidade dele era aparente, né? Era aparente. Era lepra aparente. E, de O repente, impacto que foi. meu Deus, olha Naamã, você viu o que aconteceu com Então, ele? não despreze o dom. Sim. E eu queria colocar uma questão que até você comentou, né, sobre estar supervisionando esses dons de longe também, né? Porque às vezes a gente acha que tem que estar ali perto, presencial, e é um dos pontos, né, tanto do Ramo Estendido como do Nova Safra, é uma da, né, que forma ali a identidade, essa questão da distância, do online, né? Então, os jovens, inclusive, né, Sim, nós trabalhamos muito online com os jovens e temos jovens de várias cidades, né? Até outros Isso, estados, isso. temos Jovens alinhados de outras de nações outras também. nações. Então, isso é uma dos fundamentos da identidade do Ramo Estendido e do Nova Isso, Safra, né? exatamente. E todo esse respaldo, essa mentoria dos apóstolos, né, do campo do Ramo Estendido, onde o Nova Safra, né, tem ali né, a sua identidade. E essa questão, né, indo para a conclusão, digamos assim, né, do tema, é, o, você falou, né, dos 5 ministérios e das 7 montanhas, né, e o Hub 5x7, esferas apostólicas, né, hoje o hub, né, contextualizando um pouco, né, o que é o Hub, se vocês quiserem falar, eu acho que vocês vão definir melhor que eu, né, o Hub 5x7 hoje. Na verdade é o seguinte, um centro apostólico, ele é um lugar estratégico de chegada, de transformação e capacitação e envio. Essa é de uma maneira mais A objetiva. própria palavra hub, né? Ela vem Então, mas desse equipamento. Essa conexão É. entre... Então, esse é o centro apostólico. Por que a gente usa o hub? Porque o hub, ele representa exatamente isso. Que é, você chega com as informações, você processa e capacita e você distribui. E o Hub, vocês usam esse título Hub, Ramo Estendido, há muito tempo já, né? Faz já um faz tempinho já. Já. 2000, 2000 e... talvez, Olha, 2013 mais ou menos, a gente já começou, com esse porque conceito. Deus começou a restaurar o apostólico, depois Deus restaurou a equipe apostólica, que são os 5 ministérios, e neste movimento de restauração, ele veio restaurando as 7 montanhas, as 7 áreas de influência, né, da cultura, da sociedade, e neste movimento veio a restauração dos centros apostólicos. E a partir daí, então, nós estamos desde o início do que Deus tem feito nas nações. Então, desde quando Deus começou a brotar essa restauração dos centros apostólicos nas nações, nós estávamos inseridos e começamos então a trabalhar para estabelecer A visão centro apostólico. de Isaías, né? Isaías é o versículo que fala da clareira das nações, né? Que brilha a tua glória. Isso, Isaías 60. 61 a 3, Deixa eu ler aqui. Isaías 60 de 1 a 3. E ali também vai ser aqui, em Campinas, em Souzas, né? Ali dá mais ou menos 8 quilômetros do centro de Campinas. E ali também vai ser um estabelecido, está sendo, né, construído o empreendimento, está começando, né, essa aquisição ali.
e construção, e vai ali também ser estabelecido esse local físico de tudo que vocês já conquistaram nesses 30 anos de jornada. Deixa eu ler aqui, ó. Isaías 60, de 1 a 3. Dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor nasce sobre ti. Porque eis que as trevas cobrem a terra e a escuridão os povos. Mas sobre ti aparece resplandecente o Senhor, e a sua glória se vê sobre ti. As nações se encaminham para a tua luz, e os reis para o resplendor que te nasceu. Então, a clareira é exatamente isso, né? Você tem a mata, e no meio daquela mata você tem A clareira. a clareira. Então, no meio das trevas, a luz da glória de Deus se manifesta, estabelecendo essa clareira. Para que as pessoas possam vir, né? Igrejas, negócios. Por isso, nós não usamos o termo igreja, né? Como é usado hoje em dia. Porque o Hub 5x7 ele tem essa perspectiva de atingir a todos, atingir a cidade, atingir a sociedade. Então, ali não é um lugar só para você ir fazer cultos. Só para congregar. É um lugar para que haja um movimento ali de negócios, de lazer. Até o lugar que nós estamos localizados é um lugar próprio, né, para turismo. Sim. Então, assim, nós temos essa perspectiva dessa restauração mesmo da sociedade, né, da vida em comum, da vida pessoal, das famílias, mas também da maneira como você faz o teu negócio, como você apresenta ali. Então, é um lugar para que os jovens universitários vão poder ir, serem treinados, fazer até acampamentos, um lugar para nós realizarmos os congressos, para que redes de negócios possam se encontrar, né? Então, nós queremos realmente estabelecer, através do Hub 5x7, esse lugar físico em que há uma demonstração do reino, e aí as pessoas chegam, são ali, transformadas, né, trabalhadas, capacitadas, e elas retornam. Pegam a missão pegam e são a missão e são enviadas. Então, elas vão retornar então. para o lugar de origem delas, para outras cidades, outros estados. Para fluir ali com seus dons. Por isso que nós temos assim a perspectiva de 5 áreas de desenvolvimento, né? Uma área é a área de capacitação, que envolve treinamento. Uma área são os jovens universitários com apoio, com capacitação para jovens universitários. Uma outra é a parte de economia, né, de desenvolvimento de riquezas, de economia. Uma outra é a área de sustentabilidade. E a outra área tem a ver com turismo e lazer. Até por causa da vocação do lugar, né, que é um lugar de turismo, de gastronomia aqui em Campinas. Sim. Eu já vou deixar aqui o spoiler, tem uma vista maravilhosa. Galera que não conhece, aqui nos comentários do vídeo, você pode pedir mais informações, mas tem ali todos os links, né, tanto do ramo estendido, do próprio Hub, né, o site, para você também que quer fazer uma contribuição, conhecer mais do projeto, né, ver fotos do lugar e tal. E também o EAD, que a gente citou aqui, um dos cursos, né, do EAD, o Expedição, né, que é esse que faz você descobrir, mas tem tantos outros conteúdos dentro. A gente sempre, assim, a gente coloca 3 cursos introdutórios. Nós temos Escola do Reino, Escola de Issachar. Sensacional, tem 3 escolas já. Escola do Reino, Escola de Issachar, Escola Apostólica, Escola Profética. Mas para quem está começando, a gente sempre indica começar por esses 3. O primeiro seria o Conhecendo Quem é Jesus. O segundo, Desenvolva a Sua Salvação. E o terceiro, o curso Expedição. Então, são os 3 cursos introdutórios, porque o EAD é uma plataforma de treinamento apostólico, profético do reino na unção de Issachar. Ou seja, no templo. Mais conhecido como Netflix do Reino. Netflix. Então seja um assinante. Seja um assinante. Estendido conteúdo de capacitação. E
tô vendo aqui o aplicativo, né? O Ramo Estendido tem um aplicativo e também o Spotify do Nova Safra, que tem Isso. vários conteúdos, Isso, né? nas plataformas você encontra os conteúdos, né, as palavras apostólicas. Temos também o grupo de WhatsApp do Nova Safra, se você Isso. quer fazer parte, então mande aqui, né, no nosso inbox ou aqui mesmo nos comentários. E tem palavras apostólicas semanalmente, né, no grupo, e temos também alguns movimentos, o próprio congresso anual, que, né, o Tudo pelo Reino. E a gente está planejando, né, também um camping lá na Gleba, né? Que é massa, a gente já tá tirando do bolso, vamos ver se vai rolar. Mas todos convidados, então. E aqui, né, eu queria agradecer a presença de vocês. Né, isso é um conteúdo, assim, riquíssimo. E eu creio que Deus usou muito vocês até então, né? Mas essa perspectiva de construção não para, e a gente conhece. Se a gente não corre, ixi, a gente fica para trás. Quem conhece, né? Sabe do movimento. Nós estamos indo, nós estamos construindo. Isso. E eu creio que essa questão de trabalhar da vontade é chave, como vocês falaram. Eu lembrei daquele versículo do querer e realizar que o Espírito Santo faz, né? Então, eu creio que os jovens podem experimentar isso de uma maneira, né, muito prática, tem disponível, né? O próprio Nova Safra é esse impulso, essa plataforma, essa conexão que você pode ter na sua vida para ter realmente esse alinhamento da vontade de Deus na sua vida. E, né, ela é boa, perfeita e agradável. Então, eu creio que Deus tem algo grande. Eu queria agradecer, então, a presença de vocês. Finalizar, esqueci alguma coisa, amor? Será? Acho que não. Acho que é isso. Falamos do aplicativo. Nós estamos felizes, falamos Nós né? estamos todos. felizes. E sempre que nos convidarem, nós Com estaremos certeza. aqui. Não poderia certeza. faltar no primeiro, mas claro que teremos, né, Outros. muitos isso. Esse foi o primeiro episódio, né, o episódio piloto. E eu creio que a gente tem, né, essa vontade alinhada com a dele de fazer a vontade dele. Então, Amém. que seja feita a vontade de Deus, no É Nova isso aí. Safra, né? E nós já proclamamos que esse podcast vai ser um estouro, Amém, uma em nome de explosão, Jesus. Isso. um movimento Transformador de vidas, transformador em nome de Jesus. de jovens para o reino. Amém, amém. Amém. É isso aí, galera. Então, até a próxima vez, até o próximo episódio. Fiquem ligados. Todos os links aqui embaixo nos nossos comentários aqui, no post desse vídeo. E segue a gente nas redes sociais, né? Fala suas redes aí, apóstolo. Pode falar você. O meu, AP _ Daniela Camargo. O meu é AP Adriano José. E do Instagram, Hub né? também, Do né? Hub, Hub tem 5x7. Isso. arroba... Com H, tá, gente? Com H. HUB 5x7. 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 Isso aí, ó. Tem Vamos também o tá aí. canal do Ramo Estendido, né, do YouTube, e as redes sociais, o Facebook do Ramo Estendido também. E você pode também encontrar o arroba Nova Safra Oficial, que é o Instagram do Nova Safra. É isso aí, pessoal. Obrigado e até a Até próxima. a próxima.